Olá, Leoba Brasil. Boa noite, comunidade. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Rodrigo Souza. Eu uso os pronomes ele e dele. E hoje a gente vai ter uma conversa com a nossa querida amiga Mariana, a Mari. A gente vai conversar sobre o corpo gordo na prática de yoga. Espero que vocês gostem. Vou fazer o convite aqui para ela. Olá, Olá, Mariana. Tudo bem, Mariana? tudo ótimo. Obrigada pelo convite, obrigada pela janela. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ter você aqui. Eu posso te chamar de Mari? Pode, deve. Mariana é para comigo. Mariana, Mariana é muito sério, né, Mariana? Muito sério, muito adulto. Sim, vou te chamar de Mari. Mari, muito obrigado, viu, querida, por nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco da sua história, né, de nos educar também, né? Eu fico feliz de estar aqui com você. Como foi seu dia? Tudo bem contigo? Foi maravilhoso. Hoje eu fiz 6 meses de namoro, então passei o dia celebrando. Que Adiei lindo! os compromissos para curtir o dia com meu namorado. Ai, que Foi um lindo! dia gostoso. Coisa boa, parabéns, né? Parabéns. É, Obrigado, viu? Eu vou começar a fazer algumas perguntas pessoais para você, né? Que eu sempre faço, assim, para as pessoas, assim, né? Para nossa comunidade te conhecer um pouco melhor, né? Saber quem é a Mari. E a partir daí a gente já, né? Já pega uma pontezinha aí através da sua história e já entra no assunto, né? Sobre yoga e o corpo gordo na prática. Pode ser? Perfeito. Pode. Beleza. Agora eu já sei que você tem um namorado de 6 meses, né? Mas fora isso, fora isso, né? Quem que é a Mari, né? Quem é você, né? E pergunta difícil assim, né? E o que que você gasta seu tempo assim? O que que você gosta de fazer? Quem é a Mari e o que que você gosta de fazer? O que que você está fazendo aqui no mundo, né? Praticamente. Hoje, muitas coisas me definem e eu fico muito feliz com isso. Hum, No início da pandemia, eu estava vendo outro momento, outra vida, tive muitas mudanças bruscas e naquele momento eu era só meu trabalho e eu ainda não era professora de yoga. E hoje eu hum, sinto que caibo em diversas caixinhas e fora delas também. Né? Uma das coisas que me define é praticante, professora de yoga. Sinto que aprendiz de yoga para o resto da vida. Pratico yoga há 20 anos, entre idas e vindas. É uma das minhas âncoras. Foi uma das minhas âncoras mais fortes ao longo do período de reclusão e que a gente viveu. Eu também perdi meu pai e minha avó durante a pandemia. Então, eu também me considero uma pessoa em constante recuperação do luto. Faz pouco mais de um ano e eu pouco sinto que tempo, né? esses muito próximos, né, tiram um pedacinho da gente e a gente se torna outra pessoa também depois disso, Uhum. encontrando bonita na vida depois de viver algumas tristezas muito profundas, né? E eu já fui advogada, deixei de ser. Já fui empresária, deixei de ser. Eu acho que uma pessoa muito aberta para constantes mudanças também é algo que me define bastante, Hum. né? Eu não tenho medo de mudar de cidade, de lugar, de trabalho, Que lindo. né? Começar a ser professora de yoga sempre foi um sonho distante para mim, né? Como praticante, bem apaixonada, eu falava, vai, é inviável, é impossível, não vai dar tempo, tô ocupada. E aí a vida trouxe um arranjo que fez ser possível, né? Hum. Então hoje eu sou muito feliz também como professora de yoga, também como namorada, também como tia, também como filha. Moro em São Paulo, sou uma mulher cis heterossexual, mas que sempre tentei me abrir para um lado progressista, né? Hum. Já militei muito quando era mais jovem, já tive muito nas ruas. Quando advogada,
tive um olhar de inclusão muito aberto para mim, porque eu trabalhei no Fórum Criminal por muito tempo e convivi com realidades completamente diferentes das bolhas de onde eu estou inserida. Então também foi muito importante entender os arranjos do mundo e do sistema. Então, assim, vou de A a zinco, assim. Vivida, muito vivida e corajosa também, né? Eu acho que eu acho que a sociedade em si, ela nos amedronta, assim, né? Dá esses pulos, assim, né, gigantescos, como mudar de cidade, mudar de carreira, né? E, né, pelo, pelo pedacinho da sua história, eu já posso ver que você é uma mulher bem corajosa. Sim, Existe muita coragem. as pessoas falam, nossa, eu queria muito fazer isso que você fez. E eu penso, faz! Juro que é possível. Às vezes eu Feliz. vou com medo, insegurança, mas você vai e no fim das contas as coisas acontecem. Às vezes com dificuldade, mas elas acontecem. Sim, que lindo, que lindo. E outra pergunta, né? Você contou um pouquinho da sua história, agora vamos te trazer para esses dias agora, né? O que que te anima nesses dias, né? O que que te faz feliz, assim? Olha, hoje eu sinto que eu sou muito dona da minha vida, como eu nunca fui. Eu tenho 37 anos e eu sempre senti que eu tinha alguma satisfação por dar, alguma coisa para entregar, que eu estava devendo algo para alguém em algum momento. E hoje eu sinto que eu não preciso muito disso, né? Então, assim, não querer tanto, estar satisfeita com o que é suficiente para mim, com o que eu posso alcançar, saber que é super tranquilo fracassar, que é super legal quando a gente brilha, e quando acontece algo de muito significativo. Não precisar estar no controle me deixa muito feliz, sabe? Acho que Sim, eu sinto que esse turbilhão que a gente viveu nesses anos de pandemia, que foi assim, meu, você tá totalmente fora do controle. Encontre alguma coisa que te faça feliz. uhum, Qualquer coisa. E agora eu tô aqui em cima do meu tapetinho de yoga. E desde o primeiro dia que eu tava em casa, eu pensava, 5 minutos. 5 minutos respirando. Bora. Que às vezes eu não tava super disposta para uma super prática, um dia uhum. incrível. Mas sabe, tá disposto a ter minutos bons ou de oferecer isso para o outro quando o outro não está tendo acesso a isso, isso é algo que me deixa muito feliz. Minha terapeuta ela fala que eu sou muito otimista em cenários muito catastróficos. Eu falo, ai, mas eu comi um bombonzinho. Daqui a pouco isso passa. Que lindo. Feliz, eu É. sou muito otimista assim para a vida, acho que dentro de muitos privilégios também, né? Preciso Hum, reconhecer. Mas eu sou essa pessoa que já foi muito reclamona e deixou de ser, né? Que já foi muito cansada e deixou de ser, que já foi muito assim, ai, essa é minha vida, paciência e deixei de ser. Eu sinto que o passar dos anos faz isso com a gente, né? Felizmente. Que a gente aprende a viver de algumas formas assim, bom, eu posso ser feliz por 15 minutos, por meia hora, por 2 dias. Eu não posso fazer a viagem dos meus sonhos nesse momento, mas nesse fim de semana vai ser gostosinho aqui com os meus amigos. Então, isso me faz muito feliz, uhum. né? Eu amo viajar, eu amo várias coisas, assim, materiais legais. Ano passado eu fiquei 40 dias na França, foi uau. Mas, assim, isso não é exatamente a melhor parte da minha vida. Mas, assim, em qualquer lugarzinho, em qualquer cenário, encontrar um confortinho, algo gostosinho. E eu acho que isso se encaixa muito no nosso papo, se encaixa muito no assunto que a gente vai trazer, que é uma das coisas que eu encontrei no yoga, que eu procuro entregar para alunos meus e até para quem não for ser meu aluno, mas entender que tendo um corpo parecido com o meu é possível praticar e Sim, ter esse conforto e ter essa possibilidade de clarear a consciência por meio de uma prática tão diversa, tão rica, mas que muitas vezes ela é entregue de uma forma inacessível, né? sim, Dependendo da janela por onde a gente acessa o yoga. Né? Então, as sim. janelas onde eu acessei, e principalmente a janela do meu professor de formação, que é o Zé, que acho que quase todo mundo da internet do yoga conhece o Zé, que é o Zé Yoga, né? Ele entrega pra gente uma janela que é assim: vem ser feliz aqui e vem encontrar outras pessoas para ser felizes com você.
Não sou mas vou te jogar uma cordinha aqui para você ir se puxando e formando umas rodinhas com uma galera. E ele ensinou de uma forma muito simples pra gente, né? Que se possível, assim, com uma turma, com 2, com 3, daqui a pouco você tá com 4, daqui a pouco você tá com 10, mas um dia você vai ter um aluno só e super tudo bem. Né? Um dia você vai ter WO nas suas aulas e você vai ser uma prática incrível para você. Né? Então, essa janela de gentileza consigo mesmo, gentileza com o outro, eu acho que é algo que é muito gostoso, assim, que eu aprendi a ter, que o yoga me ajuda a enraizar e que eu gosto de levar para os meus dias, não importa onde eu esteja. Não sei se eu respondi isso. Nossa, demais, demais. Que lindo que... Sabe, eu só tenho que concordar com tudo que você falou. Você explicando um pouco, assim, sobre o que te deixa feliz, né? A maneira que você me explicou, assim, me deixou feliz de certa forma, porque dá para notar já nitidamente que você é uma pessoa que pratica o yoga fora do tapete, né? Quando você vem falando assim que a sua terapeuta te, né, mencionou que você é uma pessoa positiva, né, otimista, né, que você mencionou que se não der para fazer a viagem, né, tem os amigos. Então isso me trouxe muito assim santosha, né, contentamento, Sim. entendeu? Tá escrito assim, você. E eu acho isso maravilhoso, né, que você incorpora a filosofia do yoga dentro da sua vida cotidiana, né? Que para mim eu acho que aí sim o yoga, né, somos todos, como se diz, né, alunos, né, pela vida inteira. A gente, né, vai continuar aprendendo. Colocar essa de aluno e de Uhum. aprendiz, você tem todas as Sim. respostas para os seus alunos. Tem algumas boas respostas, principalmente pelos anos de prática e estudo. É. Mas não é uma posição acima. Ó, se você decidir ter consistência, você vai saber tanto ou mais que eu. Né? Sim. Então, começar comigo, eu meio que tento abrir essa janelinha. Começa comigo. Daí você decide por onde ir. E muitas vezes eu fico feliz, porque eu dou principalmente aulas online. E Hum. eu gosto muito mais de fazer aula presencial. Hum. Mas sei que em cenários, em algumas cidades, em alguns formatos, só é possível fazer aula online. Online. Isso, se você fizer 2 meses comigo e de repente você achar um estúdio, ou uma galera, ou uma turminha, ou um professor perto de você, eu vou ficar super feliz de ter aberto essa janela. Sim. Né? Eu tenho esse sentimento que acho que temos muitas opiniões a respeito disso dentro da experiência, até quem tem experiência por mais tempo. Eu não sinto concorrência assim dentro do yoga. Eu sinto que tá todo mundo junto fazendo a mesma coisa, Óbvio. entregando as mesmas possibilidades, Não né? existe competição, né? Sim, se a gente se conectou de fato com a filosofia do yoga e com o que ele pretende entregar, né? Eu sinto que tô aqui te dando a mão para você caminhar numa direção um pouquinho mais saudável diante da vida, um pouquinho mais iluminada diante da vida. E também sem grandes ilusões, Uhum. sem entregar assim, ó, aqui eu tenho todas as soluções para você. Eu não Uhum. tenho, nem para mim eu tenho. Eu estou tentando encontrar. E eu sinto que o yoga me ajuda nessa busca. O yoga, ele te oferece, né, a você, por exemplo, né, não é que a gente dá aula de yoga, né, a gente cria um espaço seguro onde aquela pessoa, né, ela Uhum, pode ser ela mesma vai acessar o que ela já tem, entendeu? Então, sim. e eu gostei muito dessa sua fala, é porque não existe essa hierarquia entre aluno e professor, né? A gente está praticando junto, mas ao mesmo tempo que você está se conectando com você mesmo, eu estou me conectando comigo mesmo, a gente está respirando junto, né? Então, isso Eu me deixa feliz de ouvir acho muito você. legal é que eu tenho turmas pequenas, de 3, 4, 6 alunos. E no Hum. início do ano eu facilitei algumas práticas num evento grande do SESC. E chegou a ter 40 e poucos alunos. E para mim foi uma das minhas melhores práticas Hum. de yoga. Porque eu cheguei em outro andarzinho ali. Eu fui indo e não via mais ninguém, eu só estava falando. Eu não sei o que eu falei direito, Você mas eu fala, sei você fala, que a galera ficou emocionada e que
foi. Parece que tudo que aconteceu ao longo dos anos foi para fora de uma forma muito organizada, né? Porque eu tendo a fazer um roteiro de pranayamas, asanas, mas não do que eu vou falar, né? E acabou tendo uma cadência tão bonita, todo mundo estava muito entregue e tinha nenê e idosos na mesma sala de prática, todo mundo numa sintonia tão bonita. Eu falei, nossa, que delícia que deve ser fazer isso todos os dias, né? Que é uma troca muito grande nesse presencial de muita gente, muito entregue, né? Talvez tenha sido uma boa coincidência também. Assim, uau, né? Para mim, e senti que aprendi um monte com o pessoal, né? Que justamente por ter um corpo gordo, eu tento passar o maior número de variações possíveis, dando qualquer asana. Você pode fazer aqui, aqui, aqui. Se doer sua lombar, você apoia para cá. Se seu pescoço te incomodar, você olha para baixo. E eu não consegui ver, porque eu acho que eu entrei já num transe ali. Mas aí nas fotos, nos vídeos, você via assim 6 variações do mesmo asana sendo praticado. Pessoas. Todo mundo acessando. E, inclusive, algo que o Cris fala muito, né, da prática mental. Seu corpo não tá bem, você não tá soltinho, não tá gostoso. Vem, fecha os olhos e ouve uma prática de yoga. Faz a sua prática mental. E tinha, inclusive, uma aluna só sentada, de olhos fechados, a prática toda. Eu falei, olha que legal poder facilitar algo em que todo mundo consegue se conectar no seu momento. No seu momento de corpo, no seu momento de mente. Né? Teve uma amiga minha que foi a primeira aula da vida dela. Eu não sabia o que era meditar. Eu dei uma meditada, amiga. Ela ficou meio impressionada. Eu dei uma meditada, mas quando eu percebi que eu estava meditando, eu parei de meditar, né? Porque eu estou meditando. Que lindo. Então é legal, assim. Eu sinto que, não sei, essa troca energética, mesmo que seja de calor exclusivamente, mesmo que seja uma troca física do suor que está evaporando do nosso corpo, é muito rico. Muito rico. Eu gostei muito da sua fala de visualizar a prática. Eu uso muito essa técnica também, como eu trabalho com pessoas que passaram por trauma e deficiência. Né? A maioria das vezes os movimentos são limitados e uma das ferramentas que eu uso é isso. Te traz de volta para o corpo, né? Tem um soft gaze ou fecha os olhos, né? Usa a respiração como âncora e visualiza a prática, que também pode ser tão desafiador quanto a prática física, ou até mais ainda, né? Adorei. Outra coisa, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu acho que a gente pulou um pouquinho assim, porque eu acho que a nossa comunidade deve estar curiosa para saber qual foi essa transição assim da Mari, né, entre advogada ou ex-empresária para professora de yoga. Quando que você, né, decidiu assim, opa, vou dar aula de yoga, né, eu vou levar isso mais adiante? Quando isso aconteceu e como aconteceu? A primeira delas é quando eu comecei. Eu comecei a praticar yoga no pré-vestibular. Tinha ali 19 anos, extremamente ansiosa. Dentre os meus valores e a minha educação, eu tinha para mim que ali minha vida ia ser decidida ali. E que se eu fizesse a escolha errada ali, eu tava fodida. Era basicamente essa a minha visão de mundo. Então eu ia fazer um simulado, sangrava o meu nariz, era uma ansiedade assim, num nível muito hard. E 20 anos eu sinto que nem o yoga, nem a psicanálise estavam tão presentes nas nossas vidas. Então, eu era aquela adolescente, jovem, adulta que dormia mal, acordava mal, comia mal, tomava mais café do que deveria. E a minha mãe, que vinha muito para São Paulo para ficar comigo e me dar uma acolhida, porque eu tinha acabado de sair da minha cidade natal, no interior, saiu para passear, assim, enquanto eu estava estudando. Mari, eu vi um estúdio de yoga. Eu acho que você deveria fazer. Eu não sei direito o que é, mas acho que é bom. Acho que você vai dar uma respirada. E eu fiquei loucamente apaixonada. Mas aí, dentre essas mudanças de cursinho, início de faculdade, você fica um pouquinho meio impressionado demais com o ambiente universitário. Larguei um pouquinho de lado. Mas sempre que eu voltava para academia, o que era um desafio para mim como mulher gorda, que eu sempre fui e voltei para academia para emagrecer. Não era para ter saúde, não era para praticar exercício físico para o meu bem-estar.
Era para emagrecer. Eu fui ensinada que exercício serve para emagrecer. Só que sempre que eu ia para emagrecer, eu via ali alguma aulinha de yoga rolando e eu quero ir ali. Essa aula acho que eu não vou queimar tantas calorias quanto eu deveria, porque a minha missão ali era queimar muitas calorias para um dia ficar magra, né? Uhum. E eu acabava sempre me desviando um pouquinho, fazia uma esteira, fazia uma musculação, mas eu encaixava o yoga no meio do caminho. E isso foi por uns 10 anos. Sempre por 3, 4 meses desses 10 anos eu estava no yoga e pensava, isso é muito legal, isso é mais legal do que todo o resto. Mas a verdade, isso é muito legal. Eu achava incrível e eu sou intensa, então eu ia lá e comprava livro, comprava japamala, sem entender direito o que eu estava fazendo, mas eu comprava, lia metade, largava, bem jovem, bem efusiva, assim. E aí, em 2013, eu conheci o Zé, que depois, 10 anos depois, quase 10 anos depois, foi meu professor de formação. E aí eu consegui, de fato, começar a me aprofundar na prática, mas ainda era advogada. Eu trabalhei 10 anos como advogada, num sofrimento muito absurdo. Não era minha carreira, não era minha profissão, não era minha vida. Eu super não me encaixo no mundo corporativo, nessa visão de competição de mundo. Mas aprendi um monte intelectualmente e também para ajudar amigos, familiares, tal, com coisinhas chatas que todo mundo deveria saber. Acho que a gente deveria ter algumas coisas na escola. Sim. E também tive a minha experiência com direito criminal, que na minha visão inicial era assim, bandidos têm que ser presos, bandidos são do mal. E não. As pessoas menos do mal que eu conheci são vítimas do sistema. 99,9%. Sim. E isso foi muito a visão para o ser humano. Então, eu trabalhei um tempo com direitos humanos também. Foi muito lindo, foi muito gratificante pessoalmente. Fiz alguns projetos muito grandes, só que dentro dos direitos humanos ganha-se muito pouco dinheiro. Então, eu não consegui continuar e voltei a advogar. Mas, no meio do caminho, tinha sempre o meu desafio, minha luta como mulher gorda, a luta contra a balança, insatisfação com o meu corpo, a insatisfação que me davam, né, que não era minha, né, que o mundo sempre apontou que eu deveria estar insatisfeita com o meu corpo. Desde os 8 anos de idade eu fui levada para fazer dieta, eu fui levada para o nutricionista. Pessoas que não me conheciam me davam uma receitinha de dieta, essa aqui vai funcionar. Então já fiz todas, de sem proteína, muito carboidrato, a só fruta, a nutrição comportamental, enfim, todas. E aí, no meio desse caminho, uma médica endocrinologista me deu um grande estalo que é assim, você sabia, né, que você é super saudável? Que você é forte, que você tem bastante massa muscular, que nessa sua busca por emagrecer, você acabou criando o hábito da prática física. Você não vai ficar magrinha em nenhum momento da sua vida. Que não é você. Você não é essa pessoa. Né? Você tem outra constituição. E assim, você tá estressada, seu nível de cortisol tá surreal. Vai ser feliz, menina. Para. Né? Chega, continua fazendo o que você tá fazendo, que sua saúde tá ótima. Só que você precisa ficar menos estressada. E nisso, eu que sou de uma família da moda, meus pais tiveram negócios no varejo a vida inteira, só que nunca me contemplou, porque nunca me serviu, né? Sempre foi aquela coisa PMG. E aí, nessa transição de você pode ser quem você é, você tá autorizado, eu tive meio que a chancela de uma médica. Falei, então eu vou criar uma marca plus size. Assim, no consultório da médica, eu defini isso pra mim. E aí, por 5 anos, eu tive uma marca plus size, uma loja plus size. Foi a primeira loja colaborativa de moda plus size do Brasil. Por 5 anos, fez bastante sucesso. A gente chegou a ter bastante relevância no mercado. Inclusive, numa transição que vem vivendo dentro da moda plus size. Que hoje tem um pouquinho na fast fashion. Hoje tem um pouquinho mais no shopping. Hoje a gente tem algumas feiras de moda plus size bem conhecidas, bem grandes. A maior feira de moda plus size do mundo acontece aqui em São Paulo, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar dentro desse universo. E fui bem feliz e realizada profissionalmente. Senti por alguns momentos, cheguei lá, tive o sucesso que eu queria. Só que eu também, como eu disse no início da live,
Ó, tem até uma cliente minha aqui participando, era Clamarroca, o nome da minha marca. Clama E Roca. Clamarroca, que é o nome do meu pai, é Cláudio Manuel Rodrigues de Camargo. Ele criou lá atrás, há 40 anos, algumas lojas no interior e eu criei a Vertente Plus Size aqui em São Paulo. E logo no início da pandemia foi minha primeira grande crise com a marca, com a loja, porque quando a gente ficou fechado dentro de casa, eu não sabia fazer mais nada além de trabalhar. Eu estava num momento assim que eu só trabalhava mesmo. 12, 14, 16 horas por dia, não importa o que fosse. Cheguei num recorde que eu não me orgulho de 26 horas seguidas de trabalho numa Black Friday. Então, assim, entrei num vórtice, assim, que eu já não sabia direito o que eu estava fazendo. Era só, tem que fazer, estou fazendo, estou continuando o que eu comecei. E aí, durante a pandemia, foi um período muito, muito sofrido na minha vida, né? Porque logo que ela iniciou, a gente teve notícia que minha avó estava muito doente, então eu fui para o interior também para cuidar dela, ela tinha que estar muito protegida também por conta da pandemia. E eu fui ficando no mato, fui ficando quieta, fui ficando mais com a minha mãe. E yoga todos os dias. Né? Eu já praticava, fora trabalhar, eu praticava 2 vezes por semana, era a única coisa que eu fazia praticamente fora trabalhar. Fiquei esses anos de loja sem me relacionar, hoje fiz aniversário de namoro, tá? Nada disso fazia parte da minha vida. Ao longo da pandemia, eu peguei um cachorro, hoje eu tenho meu cachorro, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu namorado, hoje eu tenho yoga, hoje eu tenho mais amigos que também muitos deles vieram pelo yoga. E naquele momento eu me vi completamente sozinha, isolada e felizmente minha família precisou de mim para eu ter alguma função, porque eu não sabia o que fazer. Quando eu acordava perdida, sem saber o que ia acontecer no meu dia, eu estava longe do meu negócio, ficou 5 meses fechado o meu negócio, né? Sem a permissão de poder trabalhar, né? E eu tinha o meu tapetinho. Então, de manhã e de noite, eu tinha essa função. Ao longo do dia, eu cuidava das pessoas da minha família. Então, falei, bom, alguma coisa eu estou conseguindo fazer, estou dando uma patinada aqui. E foram entre 2 e 3 anos muito tristes. E chegou um momento que surgiu, o curso caiu no meu colo, o curso de formação. Não foi algo que eu super pesquisei. Eu já estava vivenciando muito, assim, todas as meditações que tinham, em todos os canais que eu conhecia, todos os professores que estavam oferecendo alguma coisa, eu estava lá. E conheci o Cris também durante a pandemia. Foi chegando, assim, uma rede de professores até mim, né? Eu acho que nada disso é coincidência, acho que são as coisas que a gente precisa viver e que a gente vai atraindo algo que vai nos ajudar. E o yoga, para mim, foi muito desse algo. E aí caiu a formação no meu colo, eu continuei dentro de casa, fui muito intensa nessa formação. Ela começou híbrida, né, à distância, e quando era possível, quando tinha alguma liberação, a gente se encontrava. E aí essas pessoas também, que eram as únicas pessoas que eu via presencialmente, foram se tornando meus amigos, foram me ajudando. No dia da morte do meu pai, era dia de curso, eu não estava lá, mas eles estiveram super presentes comigo, né? Foram pessoas que estiveram presentes por meio da coroa de flores que me mandaram, me apoiaram, me abraçaram, me chamaram de volta, foram super pacientes com o meu retorno para a prática. O Zé, meu professor, foi super paciente com a minha avaliação. Todo mundo terminou, a gente teve prova escrita, né, no final da formação, todo mundo terminou em 1 hora e meia, eu terminei em 4 horas minha prova. Eu tava ali fazendo o que eu podia, eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu tava lá, né, e foi no meio desse grande furacão que eu me tornei professora. E logo que eu me tornei professora, eu precisei de um tempo, porque foi um período realmente muito, muito difícil. E aí, pela primeira vez na vida, eu tirei um sabático, que acabou durando 6 meses. Muita gente já queria ser meu aluno, já estava pronto para vir fazer aula comigo. E eu pensei, eu ainda não estou pronta. Eu ainda preciso dar uma respirada, eu preciso colocar esse yoga em prática. Preciso vivenciar tudo que eu aprendi na teoria,
preciso dar uma navegada, uma respirada, ficar um pouco solta, sem todos os compromissos que eu sempre coloquei na minha frente. E nesse período, junto com a minha terapeuta, a gente conversava muito sobre que caminho eu deveria seguir. Ela falou, não é para você escolher nenhum caminho agora. Se deixa chegar nesse caminho. Luiz. E eu fui chegando cada vez mais perto mesmo do yoga. Eu pensei, talvez se eu me afastar, se eu fizer esse tal sabático, talvez eu desencane, talvez tenha sido só uma fase, talvez eu tenha só me empolgado. Mas não, cada vez mais eu estava mais perto da prática, mais eu queria ir para o parque, mais eu queria meditar espontaneamente. Né? Inclusive em períodos muito difíceis, eu precisei muito assim fechar os olhos e esvaziar o que estava ao meu redor. E eu entendi que eu estava me tornando uma praticante muito profunda ali na minha prática. E fui entendendo que, nossa, isso de fato vai me apoiar muito. E eu quero muito levar isso para as outras pessoas. E felizmente eu não fui para outra direção, né? Eu fui para várias direções, mas o yoga veio comigo. Felizmente o yoga ele vem com a gente no tapetinho e aqui, né? E aqui. Então a gente não precisa de grandes instrumentos, né? Acho que a partir do momento que a gente se aprofunda, que a gente mergulha ali, que o yoga faz sentido pra gente, ele tá com a gente. Sim. E acho que é muito difícil do yoga não estar mais comigo. Né? Ele ficou, e há 6 meses que de fato eu dou aula. Né? Nesse meu sabático eu fiz muita prática. Prática pesada, prática leve, restaurativo, só meditação, 2 práticas no dia, vinyasa, retiro. Eu fui fazer assim, fui experimentando, fui sendo uma cobaia do meu próprio futuro. Deixa eu fazer um pouquinho de tudo, além do que eu fiz na minha formação, e vamos ver. Né? E eu fui vendo que, olha, gosto de tudo, quero tudo, vou ficar aqui. E é isso. E leva um tempo também, né? Eu acho que foi uma decisão lúcida e sábia da sua parte, né? Porque leva um tempo também de você incorporar, né? Integrar, né? O que você aprendeu. E eu tô contente de saber que você usou, né, a ferramenta de yoga no seu processo de luto. Está usando ainda, né? Sim. Porque te traz, né? De certa forma, um conforto, né? Você ter uma consciência, né, corporal ali, você está vivendo no momento presente, não tão curto que ele seja, né, durante 1 hora por dia ou 2 horas por dia, né, ou até de noite mesmo, né, uma meditação de 15 minutos, qualquer coisa que você se faça assim para você mesmo, que te traz para o seu corpo, entendeu? O luto ele está ali, né, o grief, mas, né, tem muito mais coisas ali também que você pode, né, abraçar, acolher e levar junto contigo, né? Porque quando você não tem acesso a essas ferramentas integrais, assim, a gente fica muito só na cabeça, né, ô Mari, né? E quando a gente pratica yoga, né, a gente desce um pouco pro coração, né? E quando a gente está ali, eu acho que, né, mesmo passando por uma situação assim difícil, né, é bem mais acolhedor, né? Eu acho. E eu sinto que eu não sei nem explicar assim, o que eu sinto em relação ao que o yoga me entregou. Mas eu vejo que ter total consciência, não total, porque eu acho que a gente não tem total consciência de nada. Ter alguma consciência da impermanência, de que tudo pode mudar na sua vida de hoje para amanhã, mas que tudo também pode ser reconstruído de hoje para amanhã. Foi algo que foi uma surpresa que estava sempre aqui comigo, sempre aqui no cantinho, falando, tá tudo bem, tudo é impermanente. Tá tudo bem, tudo é impermanente. Né? Tá tudo bem, existem outras formas de você se conectar com sua ancestralidade, com as pessoas que já não estão aqui. Né? E eu senti profundas conexões, ainda que minha espiritualidade não seja definida. Né? Eu não tenho nenhuma crença específica, eu acredito em planos maiores e que a gente não sabe o que são ou como se comunicam com a gente.
E eu senti, assim, diversas presenças do meu pai nesse período, né? Seja a memória dele no meu coração, ou seja, de fato, a alma deles comunicando comigo. Eu não sei, né? Eu gosto muito de envelhecer e gosto muito que os anos se passem para cada vez ter menos certeza das coisas. É assim, ah, você tem certeza? Não. Você sabe? Não. E tá Mas tudo eu bem, acho então. que é mais ou menos por aqui. Né? E sentir assim um certo calorzinho no coração, uma certa esperança por conta dessa impermanência. Tipo, ah, hoje Conectar, é ruim, mas isso que tá tudo muito ruim também é impermanente. conectada sempre com a sua intuição, né? Sim, sim. E aqui o nosso Ajna Chakra, ele realmente funciona. Quando a É. gente se consegue nas nossas meditações densas, quando a gente está disposto a estar bem presente, a gente consegue enxergar algumas coisas que, às vezes, no meio da nossa fala, no meio de conversas, ou até na terapia, como você pode ver, eu falo muito. Então, esse silenciar que o yoga me traz, eu sinto que talvez algumas pessoas que me conhecem muito no meu dia a dia e venham praticar yoga comigo, devam ser impressionadas, porque é muito silenciosa a minha prática. E eu sinto que é o meu momento de estar em silêncio. Uhum. Gosto muito de práticas super guiadas, mas a minha acaba tendo grandes hiatos de silêncio. Porque eu sinto que minha respiração tá ali, eu tô conversando com outros canais do meu corpo, tô tentando entregar outros canais de comunicação para quem tá tendo a prática facilitada por mim. E eu acho isso extremamente rico. Né? Talvez seja muito profundo e muito avançado para um aluno iniciante, mas muitos deles acabam sendo completamente conquistados por essa possibilidade de silêncio. Uhum. Porque a gente tem pouco contato com o silêncio nos nossos dias. Tem estímulo aqui na palma da mão, aqui na tela, ali na televisão, é o podcast que você ouve enquanto você está lavando uma loucinha. Né? Acho que a gente pode usar muito todas essas ferramentas, como a gente está usando agora, de forma positiva, né? Para se conectar, mas que a gente também se desconecta bastante, né? Pelo excesso de estímulo que talvez a gente possa trazer até para a prática de yoga, né? Uhum. Muita, muita música. Nossa, eu tô presente aqui? Talvez não tanto. Mas que também é possível cada um encontrar a sua. A minha, principalmente a minha prática pessoal, silenciosíssima, silenciosíssima. E eu nem sabia que existia essa possibilidade até eu me acordar, que eu, nossa, como eu falo. Eu também amo essas práticas silenciosas. Que delícia conversar contigo, Mari. Mari, o yoga para o corpo gordo, né? Né, quando você me falou daquele estúdio de yoga lá que a tua mãe encontrou, né? Que o universo colocou no seu caminho aí, você se sentiu acolhida ali naquele espaço? Não, Tinha outras pessoas com seu estereotipo ali praticando yoga? não. Na época, ninguém. Os professores de yoga que você teve, assim, eles te ofereceram variações para fazer para ter mais conforto? Não, tô bem. Ai, tenta que uma hora você chega. É bem, como que eu vou tentar? Tá muito longe. Então, 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 a partir das suas respostas, né, eu quero te fazer uma outra pergunta. Como o yoga, né, é uma palavra que significa unidade, né, se tornou tão exclusivo? Olha, eu sinto, eu fico triste, assim. Eu sinto que por ser algo assim tão distante do Ocidente, chegou ao Ocidente por vias que envolvem grana, Grana. acesso, espaços, né? Vem de fora, não veio daqui, né? Não é algo que está aqui nas nossas raízes. Né? Não é algo que até hoje, assim, para quem não tiver uma visão mais ampla, mais aberta, pode ser de certa forma mal visto, né? Os mantras, as meditações, né? Como a gente ainda vive com muita intolerância religiosa, como a gente bem pôde ver agora recentemente, né? No reality show que tá rolando.
Então, assim, tudo que não é familiar para a nossa cultura pode ser ligeiramente rechaçado. Mas também foi trazido para pessoas especiais, para pessoas que poderiam ter acesso, em bairros que você não necessariamente vai poder acessar, ou que você não frequenta. Ou uma portinha também não tão acolhedora, né? Eu lembro dessa casinha onde eu fui fazer mesmo, era uma portinha que tinha escadinha, que estava ali meio para trás, ali meio no fundo. Você tinha que estar extremamente curioso para ir lá saber do que se tratava, né? E, Uhum. infelizmente, foi lá super curiosa querer saber do que se tratava. E foi trazido inicialmente, pelo que eu sinto dessas minhas primeiras práticas, exatamente ao pé da letra. Exatamente igual, né? Você tinha que fazer todas as limpezas, você tinha que fazer todo o ritual, né? Nessa escola que eu fiz, tinha um mestre, então você tinha que ouvir todos os audioguias dele, todas as meditações dele, ler todos os livros dele. E disso eu não gostava. Eu gostava do yoga, mas eu não gostava de ser obrigada a seguir tudo aquilo. Eu falava, eu tô aqui por esse momento, eu tô aqui, né, para dar uma descansada, para reaprender a respirar. Será que não rola? E parecia que não rolava, mas eu tendo a ser bem insistente. Tendo a ser bem teimosinha, assim, não sei nada sobre isso, mas eu vou ficar aqui e vou tentar aprender um pouquinho. Né? E eu fiquei realmente muito curiosa, intrigada com o yoga. Que eu senti que naquelas entrelinhas tinham muitas riquezas a serem aprendidas. Né? Como de fato, se a gente for fazer um grande resumão do yoga, né? Os yamas e niyamas são o grande resumão e tem muita riqueza ali. Né? E entre essas minhas leituras curtinhas, de livros curtinhos, de algo muito introdutório mesmo, eu me lembro de me deparar com a não violência. Eu falei, bom, eu não vou ser violenta com o meu corpo, eu não vou insistir para além de onde ele alcança, mas eu acho que algumas coisas eu vou conseguir fazer. E eu não sinto que eu estou aqui para uma ginástica olímpica, eu sinto que eu estou aqui para me reconectar comigo mesma, né? Eu tinha muita pouca propriedade do que estava acontecendo ali, mas eu estava entendendo, eu estava sentindo alguma coisa em alguma meditação, durante algum pranayama. Eu falava, nossa, eu saí me sentindo diferente dessa aula. Então, essa minha curiosidade foi me guiando, né? Só que não foi super acolhedora. A professora era legal, ela era uma pessoa, assim, bem entusiasmada, como eu sou. Então, fofinha, simpática, alegre. Ai, Mari, bem-vinda, que bom que você chegou. Mas não tinha, mal tinha bloquinho em sala de aula nessa época. Né? Que hoje é praticamente... Eu praticamente não vejo nenhum dos estúdios em que eu frequentei nos últimos 5, 6 anos, até estúdio de dança com aula de yoga, sem bloquinho, sem faixinha, pelo menos. Né? E não Sim. tinha assim, você chega com o seu tapete e tenta aí. Né? E se não der, observa. E se esforça aí, força guerreirinha. E eu fui me esforçando mesmo. Bom, eu não consigo alcançar o chão, então eu acho que eu vou dobrar meu joelho. Bom, esse chaturanga aqui, tô achando um negócio meio difícil também. Não tenho essa força no meu braço. Acho que eu vou apoiar os meus joelhos no chão. Essa torção tá muito torcida. Acho que eu vou ficar aqui no meio do caminho e apoiar as mãos no meu joelho. E hoje, todas essas variações você vê em cursos, inclusive, né, pro corpo gordo. Eu acompanho bastante a Daiane Bondi. Ela é vinculada ao Yoga International, mas ela também tem livros e ela tem uma plataforma dela de yoga para todos os corpos, mas principalmente concentrada no corpo gordo. Hoje, acho que como ela é professora de yoga tem muito tempo, ela já não chega a ser uma mulher gorda, mas ela ainda é uma mulher fora do padrão. E ela traz professores com corpo gordo e acho que é uma das únicas que eu conheço que ela traz professor para o corpo gordo maior. Não é o gordo. Né? Dentro da escala do corpo gordo, assim, se você for ver no plus size, que começa a partir do tamanho 46, mais ou menos, eu tô entre um P e um M. Eu não sou um corpo gordo grande. Então, eu acho muito relevante ter outras referências. E ela, no portal dela, traz professoras que atendem as alunas que têm tamanho 56, 58, 60, que talvez podem me olhar e não se identificarem. Então, eu também acho
acho isso super importante e eu aprender, porque eu meio que com a minha vivência, com a minha prática, com meus anos estudando yoga, eu fui inventando as variações que funcionavam para mim. E aí corpos semelhantes ao meu corpo podem usar essas variações também. Mas eu acredito que tem alguns espaços que eu alcance e que um corpo maior que eu, de repente, possa não alcançar. E que isso é importante, por isso eu também venho estudado, porque como eu tive loja plus size, marca plus size, eu tenho uma certa rede. Então, as mulheres gordas vêm atrás de mim para ter aula. Não, eu não me divulgo que eu sou professora de yoga exclusivamente para o corpo gordo. Tenho alunas magras, tenho alunas médias, tenho alunas grandes, tenho alunas baixas. Mas eu acredito que dentro de uma certa bolha eu acabe sendo referência para algumas pessoas. Fico feliz com isso, mas também sinto que o que eu conheço pode não contemplar algumas. Eu quero poder pelo menos saber o que eu preciso, entender como que esse corpo se sente, como que esse corpo se comporta, quais os traumas que esse corpo pode ter e que eu não tive no meu corpo, né? Então, assim, fui estudar anatomia com o Cris profundamente para entender bastante de anatomia. Eu sou de humanas, né? Então, você ser de humanas, você ser de outras áreas e você chegar aqui na prática física de yoga envolve muita biologia, né? Então, não sabe nada, você pode estar falando besteira para os seus alunos, né? Então, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande para passar adiante e que eu só posso falar com propriedade e certeza o que eu realmente conhecer. Do seu próprio corpo também, né? Então, não quero inventar nada que não tenha certeza. E voltando a esse, né, a esse assunto, né? Muitas pessoas, eu acredito, Mari, a gente estava falando sobre isso outro dia aqui, que, né, a inclusão ela está chegando, né? Mas a gente ainda está caminhando com passos de formiguinha, né? E hoje em dia, assim como uma pessoa com deficiência, né, eu acho que a pessoa, né, com um corpo maior assim, ela de certa forma se sente intimidada, né, pela prática de yoga, né? Durante meu curso, eu peço para os meus alunos pegar o telefone e digitar yoga no Google e apertar imagens, né? E a gente vai ver pessoas magras, né? Pessoas, Ultra vamos dizer flexíveis. assim, flexíveis, né? Pessoas brancas e tudo. Então, né? Então existe essa visão errônea sobre o yoga, assim, né? Do que ele é realmente. E então, né? Se tiver uma pessoa vivendo num corpo gordo, assim, quais são as dicas, né? Que você tem para dar para essa pessoa que queira vir a praticar yoga? Eu sinto que o yoga é mais simples do que ele parece ser. E que tem sempre um caminho para a gente executar o asana. E eu tento falar isso para as minhas alunas porque eu quero estimular elas a praticarem fora da minha prática. Eu não gostaria que elas praticassem só uma vez por semana. Então, qual que é o caminho para esse asana? De onde você sai até onde você quer chegar? Vai até onde é possível. Né? Então, de confortável. Para fazer o Uttanasana, você tem que flexionar o seu corpo. A ideia é colar a sua barriga na sua coxa e um dia chegar com a sua testa na canela. E o caminho? É até aqui. Então, apoia as suas mãos e para aqui. Eu sinto que essa é uma forma muito simples de se explicar. E uma torção que você precisa enroscar o seu cotovelo no joelho é muito difícil para o corpo gordo. Qualquer uma dessas torções. Né? Eu já tentei muito fazer para ficar bonita na prática. Abraça. Né? O caminho ideal é que você chegue até lá. O formato do seu corpo não é esse. Você não é super pontudo e super longilíneo. Você não tem alguns desses encaixes. Tem mais abaixo aqui, né? Da sua gordura. E que super tudo bem, sem julgar nada. E aqui, tipo, barriga. Essa flexão, sua barriga tá aqui no caminho. Abre um pouquinho mais de espaço. Afasta um pouquinho mais as suas pernas. Né? Tenta encontrar, tenta chegar. A intenção é chegar até aqui, chega na sua intenção.
E eu sinto que todos os props, todos os acessórios são muito relevantes para todas as alunas que de fato têm o intuito de fechar planinho comigo, de vir todo mês. 2 bloquinhos e uma faixinha. De resto, assim, não precisa se preocupar, não precisa ter o tapete mais chique do mundo. Tapete um pouquinho mais fofinho pode te ajudar para você ficar mais confortável, para se sentar. Almofada, você vai ter almofada na sua casa, não precisa necessariamente do Zafu, do bolster e tal, porque às vezes a gente quer ser o melhor aluno e compra tudo e não usa nada, né? Às vezes nem Verdade. o professor usa. Você vê, às vezes, no canto do estúdio um monte de coisa que tá ali quietinha. Mas assim, então eu vou alcançar o chão pelo meu bloco. Eu vou encostar o meu cotovelo também no meu bloco. Eu não vou ter que encostar a minha testa no joelho, mas eu vou ter o apoio da faixa. Eu gosto muito dos apoios para o corpo gordo. Gosto muito desses apoios para você não ir além, para você não machucar o seu corpo, para você não pressionar suas articulações. Isso é algo que eu aprendi bastante também na prática, porque eu sou bastante flexível, só que eu fui tendo mais consciência de que eu tenho um peso que também aperta alguns espaços, né? Então, eu já, praticando pondo, eu já cheguei a sentar demais, mais do que eu deveria, e machucar aqui a articulação da minha virilha, machucar um pouco o quadril, e já quase machuquei meu joelho para querer ser bonita no estúdio. Para que eu sou super flexível, por que não? Né? Então hoje eu inclusive eu tento recuar, eu alcanço até lá, eu vou fazer sempre um passo para trás na minha prática. Eu tento não dar o máximo, eu tento não competir comigo mesma, né? E o que eu sinto que possa ser arriscado, eu tento não facilitar, né? Por exemplo, Sim. jamais eu daria uma aula de invertidas online. Não posso dar suporte para os meus alunos. Mas eu já fiz, eu já pratiquei. Então, presencialmente, com o auxílio de um professor, você volta a praticar. Sem eu estar aí para te proteger, para que se machucar, né? Eu gosto muito das aulas do Zé, porque o Zé, ele realmente é simples. Eu lembro que a gente teve uma aula de fato de invertidas e que uma das alunas. Mas essa eu não consigo. Eu já tentei. Nossa, eu tô muito frustrada, eu tô muito chateada. Sabe o que vai mudar na sua vida quando você conseguir? Nada. Foi isso. Ele, legal, continua, mas assim, um asana a menos, juro que não. Você tá presente, você tá super estressada aí na sua prática, deixa pra lá, né? E eu sinto que também, assim, fora dos asanas, tentar trazer essa consciência de que, meu, de fato, é o que o Hermógenes falou. O asana, ele é a casca da banana, não é tudo que o yoga entrega. Fazer uma prática física mais vigorosa. Você pode fazer um pilates, você pode fazer uma musculação, você pode fazer uma natação. O yoga não, para mim, não é sobre o físico. Eu acho uma delícia a sequência de asanas. Pratico todos os dias, mas não é sobre isso. Não é. Se Não é. você estiver de fazer um guerreiro e flexionar, 5 graus do seu joelho e você estiver ali presente, com seu queixo erguido, numa postura de estou combatendo os meus obstáculos, estou de frente para a vida, estou de peito aberto, estou presente, estou enraizado. Você está fazendo um guerreiro muito mais bonito e muito mais eficaz do que quem está lá com o joelho 90 graus e, minha coxa está queimando, yes. Eu não sinto que o yoga é sobre isso. E, Né? e também essa sua fala, né? O primeiro passo, né? O primeiro yama, né? A primeira coisa que você aprende, né, nesse universo do yoga é o ahimsa, né? A não violência. Esse é o primeiro de tudo, né? Os asanas, eu acho que é o terceiro, né? O terceiro lá na frente, entendeu? E o pessoal ele pula muito. E quando você, né, entra muito, né, nessas posturas, né, que não são confortáveis, né, onde está o ahimsa? Não, Né? O ahimsa começa com a gente mesmo, né? Então eu adorei quando você trouxe, né, nessa sua fala aí que você tem essa consciência corporal e que você vai hoje até você pode ir, entendeu? se eu posso ir até, eu tento ir até 8. É, Né? entendeu? Tá ótimo, tá Tá ótimo, excelente. Não tá vou ótimo.
certificado, um Oscar, uma medalha, porque eu me estiquei um pouquinho mais ou porque eu alcancei mais os meus pés. Tá lindo. Eu sinto que a presença na postura física, quando a gente já tem uma prática mais avançada, ela pode ser muito rica, né? Eu amo praticar Yin Yoga e eu realmente fico muito impressionada de você ficar 5 minutos no mesmo asana e como você sai dele. Como o corpo vai trabalhando sozinho, sem estímulos, né? Como a fáscia realmente se abre. Eu acho isso muito rico. Você não está fazendo absolutamente nada e o seu corpo está abrindo espaços, está soltando alguns nós que estão ali há muitos anos, às vezes. Te expande, né? Te expande demais. Só que sem violência. Não é para sentir dor, não é para ter incômodo muscular numa prática de yoga. Né? Você só está aqui, você só está existindo, você só está sendo, você só está se observando. Não é então, assim, performático, né? Não é instagramável, né? É para você. com você, fecha o seu olho, não se compara. Né? E eu sinto que, assim, buscar mais informação, ter mais troca com colegas. Né? Eu gosto muito de fazer cursos curtos de extensão, também pela troca, para estar lá e mostrar o meu ponto de vista. Né? Isso eu vejo que é importante e poucos professores ainda estão dando atenção. Isso eu tenho bastante relevância e não vejo que está sendo dada atenção a esse ponto. Por que o corpo gordo ainda não recebe tanta atenção? Eu já fico extremamente feliz que um dos estúdios que eu frequento é o Hot Yoga, uma prática física bem vigorosa, e hoje eu vejo mais de 3, 4, 5 corpos gordos em sala de aula. E corpos gordos parecidos com o meu, corpos gordos que não tô 5 quilos acima do peso. É uma constituição gorda mesmo. Né? Dois dos professores são professores gordos. Então, isso é algo novo, né? Talvez há 10 anos eu nunca tivesse visto isso. E professores respeitados, professores olhados com admiração, que outros professores desejam ser como eles, desejam seguir esse caminho, estar preparados como eles para facilitar práticas. Muitas vezes, por muitos anos, como aluna, eu observava isso, não como professora. Se você não for a professora que termina a aula num escorpião, você não está pronta para ser professora. Sinto muito, né? Se você não se na ponta do seu dedo, chega. E eu acho que isso está muito diferente. E que também, falando do físico, o nosso corpo é muito mais capaz que a gente imagina se a gente tiver paciência e persistência. Não existe fórmula mágica para absolutamente nada, né? E antes de eu ser professora, eu tendia a postar mais vídeos, mais stories, de eu fazendo poses bonitas. Hoje eu tento fazer isso um pouquinho menos, porque muitas vezes as mensagens que eu recebi eram: um dia eu quero fazer isso, quero fazer yoga para chegar aí. E não é exatamente ali que deve ter um objetivo. Não. O objetivo é você estar mais presente, mais consciente, mais em paz. Né? Você conseguir estar mais presente, mais consciente, mais em paz, sentadinha no seu puff de olhos fechados e mente tranquila, não precisa executar nenhum desses asanas. Né? Você pode estar executando mentalmente com base no que você já fez num dia ou no que você já viu alguém fazer. Né? Não acho que deve ser algo assim, tá proibido fazer asana bonito agora. Né? Eu tenho um desafio que eu fiz e que vocês compartilharam aqui, inclusive, deu fazendo aquele challenge de virar o espacate de ponta cabeça. Eu fiquei super orgulhosa quando eu falei, nossa, que legal ter avançado. E quis publicar também, por exemplo, para outros corpos, que veem o corpo gordo como um corpo que não é suficiente. Não foi necessariamente para as pessoas parecidas como eu, para minha galera, vamos dizer. Foi assim, tá vendo, pessoal? Então, dá um pouquinho mais de crédito para os seus alunos, receba ele bem, né? E isso eu converso às vezes com o Cris a respeito disso, que eu já cheguei em alguns estúdios que vieram: oi, bem-vinda, nossa, fica tranquila, hein? Você vai conseguir. A pessoa muito preocupada comigo. E eu,
me trata como se eu tivesse 4 anos ou como se eu fosse um filhote de labrador, sabe? O Só que patronagem. eu não vou chorar no meio da Falando disso, agora o nosso tempo já acabou. Mas falando disso, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta rapidinho. Já que a nossa comunidade aqui, né, a maioria é formada por professores de yoga, quais são as dicas que você dá para essa galera aí que está querendo servir essa população, né, do corpo mais, né? Olha, dentro das redes sociais tem uma riqueza muito grande que é você encontrar as pessoas pelas tags e que hoje o algoritmo ajuda bastante nessas tags. Você nem necessariamente precisa ser escravo ali da hashtag que antes era preciso. Mas se você procurar um pouquinho mais por, tipo, só corpo gordo, prática física, professor de yoga, fat yoga, yoga fat, yoga body, né? Eu sinto que dá para encontrar muitas pessoas legais. Eu posso, se vocês quiserem divulgar, passar uma lista de professores que vale a pena acompanhar, né? Para Sim, vocês vamos. estarem ou nos stories ou no feed da Eu comunidade, adoraria. né? Porque tem muita gente muito legal e assim tem muitos cursos legais, tem pequenos workshops legais, tem livros, tem a Jessamine Stanley que hoje ela dá aula de yoga pelada no OnlyFans, né? E ela faz isso principalmente por ela, né? Uma das entrevistas que eu li com ela fala, eu faço por mim porque eu nunca tive essa liberdade, né? Eu sou uma mulher preta, gorda, que hoje sou professora de yoga e tenho visibilidade, então se eu posso, eu vou fazer. E ela é uma das professoras de yoga mais incríveis que eu já vi em nível de conhecimento. O livro dela é, de fato, muito rico. Então, buscar referências, não sempre dos mesmos professores, não sempre das mesmas literaturas. Né? Sair um pouquinho da sua bolha, mas eu não tenho tantas alunas, mas você tem uma. Tem que fazer. Tenta buscar. Tenta buscar. Né? E, assim, no mínimo, dá um Google antes da aula, sabe? Mas eu acho que, assim, hoje tem tantas referências e eu mesma, quando eu tiver mais experiência, eu desejo criar um curso, trazer mais referências, mas eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender como professora antes de passar isso para frente. Acho que vale a gente ter essa humildade, né? Tipo, não, imagina, me formei, deixa eu já sair dando curso. Eu prefiro aprender um pouquinho mais ainda, né? Mas eu, pelo menos assim, uns 10 professores muito legais para se acompanhar, eu posso indicar. E muitos deles já têm livros publicados, além de portais por onde você pode aprender com eles. Né? Esse portal da Daiane Bond, ele é em inglês. Tá? É uma das coisas que eu acho um pouco ruim, porque tem muitas referências que não são em português. Mas, se você não fala inglês, você consegue assistir às aulas e ouvir o nome dos asanas e conseguir acompanhar as sequências sendo professor. Né? E muita, assim, até em portais mais diversos, né? Como você tem bastante material no Yoga Journal, e por lá eu acho muita coisa legal. Eles têm sequências, assim, para mulheres com seios muito grandes, não necessariamente corpo gordo. Então você pode ir também por analogia. Eu acho que a gente tem mesmo que buscar referências que estão fora. E não assim, muitas vezes eu vejo pede no grupo, pede para amigo, pede para a galera da sua formação, sai um pouco dessas 20 pessoas, né? Tem todo um universo aí para a gente. Sim. Ao longo da pandemia mesmo, eu fiz aulas com alguns professores que eu só fui xeretando, né? Não era famoso, não era nada, tinha assim 1000 curtidas no YouTube. Eu falei, nossa, esse tema dessa aula tá muito legal, vou fazer. E de repente, a pessoa te acrescenta horrores, sai um pouco de quem é super famoso, super badalado, né? Eu acabei sendo chamada, inclusive, para essas aulas que eu dei no SESC por conta disso. O SESC fez muita questão de além dos 5 professores de yoga fora do padrão que a gente conhece, quem mais tem? Perguntem, tragam informações, perguntem em casa, pergunta para o seu marido, pergunta para sua irmã, para sua filha, tal. E no fim das contas, uma antiga cliente minha que trabalhava no SESC, mas não nessa área de contratações, putz, eu conheço uma moça que virou professora de yoga e ela é gorda. Foi bem assim, sem querer do sem querer, porque eu tenho uma página pessoal, né? Esse aqui é o meu perfil pessoal e a minha rede faz aula comigo.
Eu hoje, depois de tantas reviravoltas na vida, eu não pretendo assim ter uma super plataforma focada só no meu trabalho, que eu não quero de novo me perder em só ser o meu trabalho. Quero ser várias coisas e entre as várias coisas que eu sou professora de yoga, né? Mas eu sinto que a gente pode oferecer nessa troca, nessa conversa aqui que a gente está tendo, muita informação para a Sim, nossa rede. E eu gostaria muito de, ao longo do meu desenvolvimento como professora, colaborar para isso, porque eu sinto, como você disse, eu sinto que eu sou bastante corajosa. E eu não queria que a gente precisasse ser corajoso para ir num estúdio de yoga fazer uma prática. Eu sinto que deveria ser algo muito simples da nossa rotina, tipo, nossa, legal, é do lado da minha casa, eu vou. Não você tem que é, se preparar horrores para ir. Será que eu vou ser escolhida? Será que deveria ser um pouquinho mais normal e naturalizado estarem preparados para te receber, né? Eu vejo que já melhorou demais, né? Mas que falta estar na pele do outro, né? sim, Com tudo que você ensina, com tudo que você passa, tanto aqui nessa comunidade como na sua vivência e nos seus estudos, você sabe que tem determinadas coisas que você sabe porque você viveu e que outras pessoas que não têm a sua vivência só vão entender se você falar com muita clareza. uhum, Sério, não imaginava, nossa, não sabia. E coisas óbvias, que você pensa, caramba, deveria ser óbvio isso para você. Não é, é, né? Eu vejo para você alongar deitadinho, fazer uma panassa abraçando os joelhos. Hoje eu tenho mais flexibilidade e consigo, mas ainda não é super confortável. Uma asana super simples. Eu uso faixinha, eu uso toalhinha. Raramente algum professor dá essa orientação. É muito simples. Você vê que a pessoa tem barriga e coxa grossa. Fala, olha, usa algum assédio, estende aqui os seus membros e usa para se puxar, né? Apoie a sua mão ao invés de você tentar fazer 1000 alavancas com o seu cotovelo, que não vai alcançar, né? Tentar olhar um pouquinho mais. uhum, E eu vejo essa dificuldade principalmente depois de eu já ter dado aulas para grandes grupos. É uhum. difícil estar concentrado dentro do que você preparou e olhando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Online, então, mais desafiador ainda, né? Mas tentar, antes de começar a sua aula, olhar para todo mundo que está ali, né? Se você sentir que é necessário, chegar um pouquinho ali, 2 minutinhos antes de começar a aula, olha, eu vou estar ali e tal, me olha se você precisar de alguma coisa, né? Sim, Chama um pouquinho de atenção. Durante a prática, você tentar, quando você dá aquela andadinha entre os alunos, você tentar dar um toquezinho, tudo bem você desfazer essa postura, falar isso durante a prática. Se você estiver confortável, descontinue a dá postura. autonomia para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente se machuca porque está com vergonha de não conseguir fazer o que está todo mundo Uhum. fazendo. Eu já. E muitas vezes a gente, no papel de aluno, acha que tem que fazer o que o professor está falando. Uhum. E não precisa, de repente você já está exausto, você não precisa mais ir além. Já vai para o Não, seu chapéu, fecha o olhinho e fica ali. fica de boa. Mas eu me comprometo Que a te coisa. passar essa listinha, tá bom? Que eu sei que a gente. Sim, não, e você está em casa agora, você já é de casa. E quando você se sentir confiante, vamos dizer assim, para desenvolver o seu curso e tudo, sabe? A gente está aberto para, sabe, para oferecer o apoio que você precisar também, sabe? A gente trabalha com isso, né? E eu acho que cada vez mais, né, especialmente aqui no Brasil, a gente precisa sim de representatividade, a gente precisa sim, né, de uma pessoa se ver representada e pensar assim, opa, yoga é para mim também, né? Entendeu? Eu também posso ser acolhido nessa prática. Então, é um trabalho que eu vejo assim, né, que tem muita significância, sabe? E que é muito necessário hoje em dia aqui no Brasil, né? Então a gente está desenvolvendo isso, né? Então eu acho que eu acho que a gente vai ter muitas conversas pela frente aí, viu, Mari? Mari, querida, nosso tempo acabou, mas antes eu gostaria de te perguntar como que a gente pode apoiar você e seu trabalho hoje, né? Se tiver uma pessoa, né, com corpo gordo que está querendo pegar uma prática de yoga, começar a praticar, onde que a gente te acha? Eu atendo
principalmente por Zoom, tá? Dá para me acessar aqui pela minha rede, que é esse canalzinho por onde estou, Mari _ Clamarroca. Não tem uma página específica de yoga, justamente porque hoje eu desejo muito ser várias coisas, incluindo ter o meu papel de professora. Dou aulas online, dou aulas presenciais na casa de algumas alunas. Eu estou em São Paulo, estou na Zona Oeste, tenho minha motoca, então eu me locomovo aqui em São Paulo de motinho, tenho alunas na Vila Pena, tenho alunas nos Jardins, tenho em Pinheiros. Onde eu consigo chegar, eu vou. Acho que são muito ricas essas práticas presenciais, são as minhas favoritas. E eu tenho também 2 turmas, às segundas e quartas, 7 horas da noite, via Zoom. Né? Que a pessoa pode escolher praticar 1 ou 2 vezes na semana. E outra dica que eu vou dar, principalmente para pessoas de corpo gordo, tem uma marca de moda plus size que me contratou e que a gente está dando aulas abertas por meio dessa marca. Aulas que maravilha! Para o corpo gordo. Né? A marca se chama Wonder Size. A gente fez um evento esses dias para fazer a abertura dessas aulas, foi presencial. E a gente está abrindo esse espaço gratuito, aulas dadas por uma professora gorda, para as alunas praticantes ou curiosas que nunca, né, praticaram yoga na vida, mas têm essa curiosidade e se sintam mais confortáveis. E foi muito legal que depois da aula que a gente deu essa semana, muitas me mandaram mensagem: nunca tinha feito na vida, não achava que era para mim, não achava que era possível, mas estou conquistada, estou apaixonada. Então, Que vimos que maravilha! Que lindo! É muito bonito e é muito legal você ver o entusiasmo, né? Que a pessoa chegou meio com um medinho, nem abriu a câmera no Zoom, mas no final da aula eu estava bem emocionada e entregue. Ah, que lindo, Mari! No perfil dessa marca, então também, se alguém tiver interesse. Qual é o nome da marca de novo, Mari? Você pode repetir pra gente? Como? Wonder, Wonder né? Size. Beleza. Wonder E Size. a Amanda já era minha aluna, que é a dona da marca. Ela falou: vamos colocar para todo mundo logo, já estou pagando para mim, vou pagar. Perfeito, perfeito, então. Então. Beleza, então. E sempre assim, bater um papo. Tem algum estúdio aqui por perto querendo me contratar? Estou super afim, estou super disposta. Estou atuando exclusivamente como professora de yoga. Então, perfeito. Tenho disposição para me organizar e estar presente. Boa sorte para você, querida, em tudo que você vai buscando aí, tá bom? Espero conversar com você novamente. Adorei a conversa, adorei te conhecer. Né? Você, assim, tem uma energia contagiante. Muito obrigado. Você tenha um ótimo fim de quinta-feira, né? Tem um pouquinho de tempo ainda para aproveitar os seus 6 meses de aniversário. Então aproveita, né? Come um brigadeiro, alguma coisa, um bombonzinho. E a gente vai nos falando. Então um beijo grande para você, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que passaram por aqui, né? E deixaram alguma mensagem. Muito obrigado por tudo. Gente, um beijo enorme e até a próxima.